Cristã Presbiteriana, em seu processo de trabalho, ela tem planejado e tem vivido junto à juventude, um trabalho muito bom da juventude, na liderança do Diácono Bruno, tem trazido essa mensagem. No ano passado nós trabalhamos o tema sobre gêneros, identidade de gêneros. Foi em outubro, não está aí? Foi outubro ou novembro? Que nós fizemos uma mesa redonda lá em 7 de abril, não lembro, estou ficando velho. E hoje nós estamos aqui falando sobre algo importante para a igreja. Quantos pastores têm se suicidado mediante as depressões? Quantos nós temos visto e ouvido na internet, no Facebook, sobre esse tema? A igreja precisa responder esse tema, e nós estamos aqui para respondermos tanto psicologicamente, na área da psicologia, quanto na área da teologia. Pastora Lídia Lopes, o irmão Jefferson trabalhar esse tema. Então nós vamos fazer primeiro momento agora. Nós vamos abrir a palavra ao irmão pastor Jefferson, ao irmão Jefferson. Ele vai nos falar sobre o que a psicologia vislumbra sobre a depressão, o que é, como ocorre, quais as medidas. Ele vai estar livre para esse momento de 15 minutos, tá bom? É possível? 15 minutos. E posteriormente a pastora Lídia vai estar dando a posição também teológica na visão da depressão, como é isso, como ocorre, e faremos, finalizando a fala dos dois, nós abriremos para a pergunta dos irmãos. Como aqui o espaço é bem pequeno, não vamos precisar de microfone, você vai ou se levantar ou levantar a mão para iniciar a pergunta aos irmãos. Então teremos essa última participação com uma pergunta aberta ao público, como se faz uma mesa redonda. Eu estou aqui para ajudar, a organizar, a dirigir essa mesa e para que os irmãos façam. Então anote, às vezes nós temos o costume, hoje nas pregações eu vejo poucas pessoas anotando, poucas, e às vezes eu acho impressionante como o irmão chega para mim e fala: pastor, a sua palavra foi uma bênção. E eu pergunto assim: tá, eu preguei sobre o quê? Ah, não sei, mas foi uma bênção, foi. Ou seja, a gente não retém. Os conhecimentos são separados, são discutidos na igreja, mas a igreja não retém. A igreja está prosseguindo como os meus alunos, modelo pendrive, só carrega no pendrive aquilo que necessita, quando usou, descarta. Não é assim. Não é assim nem na escola, porque você precisa para o Enem, para fazer o Enem, precisa de tudo, e nem assim na palavra. Porque quando você tem a palavra gravada no coração, quando você tem os estudos gravados no coração, você tem, quando a pessoa te perguntar sobre o seu Deus, como Pedro nos ensina, eu tenho a condição de responder sobre a nossa esperança. Então anote, separe os textos, os termos, as falas. Às vezes o irmão usou um termo aqui, você anota. Se tiver chance de perguntar, pergunta. Se tiver chance, vai para o Google, pergunta lá, vai estudar, vai se aprofundar, para que você não seja, para que não sejamos laços sendo enlaçados pelo inimigo, como passarinho, pelo passarinho. Então, vamos estudar, igreja. É tempo de mudança, é tempo de retorno, é tempo de volta à palavra de Deus. Bem, passamos a palavra ao irmão Jefferson. Boa tarde, noite, igreja. Boa tarde. Porque está de noite, mas se a gente for olhar lá fora, o sol não está castigando a gente. Glória a Deus por esse ventilador na minha reta aqui. Irmão? Uma benção, pastora. Bem, eu estou muito feliz de estar com vocês de novo. Reconheço algumas carinhas. Ele falou sobre termos, Eu quero já de cara dizer que eu vou tentar trazer de uma forma muito fácil de digerir, até porque a maioria das pessoas hoje em dia estão sofrendo de transtornos psicológicos
por causa do estilo de vida acelerado. Então é muita informação, as pessoas dão muita informação, absorvem muita informação e não retém nada. E isso estressa, né? Deixa o indivíduo estressado. Então a ideia não é entupir vocês de informação, mas trazer uma coisa assim de fácil entendimento e aproveitar para tentar responder as perguntas que virão, tá? Eu separei algumas anotações que eu acho importantes e eu queria começar dizendo o que depressão não é, para depois falar sobre o que realmente é a depressão. Então, depressão não é simples tristeza. Acordei triste, estou deprimido. Não é necessariamente depressão. Tristeza é um sentimento que todo ser humano sente. Aliás, nós sentimos todos os sentimentos: tristeza, raiva, alegria. Só que a diferença de um sentimento simples, que é natural do ser humano, e um transtorno psicológico é o tempo que ele permanece na sua vida. Então, se você, por exemplo, é triste uma semana inteira, sem motivo algum, não morreu ninguém, não aconteceu nada que provocasse isso, isso é um sinal. Agora, hoje eu estou triste, amanhã eu estou sorrindo, ontem eu não estava em depressão. Não sei se ficou claro isso. Então, tristeza não é necessariamente depressão. Desânimo também não. Só o sol quente batendo na janela já deixa a gente desanimado de fazer algumas coisas. Então, se você for levar em consideração o seu desânimo para definir depressão, você vai estar sendo injusto consigo mesmo. Mau humor, fraqueza de caráter. Algumas pessoas acham que o deprimido, o indivíduo depressivo, ele é fraco, o caráter dele é fraco. Levanta, age. Você não é cristão? Fala com Deus, se coloca de pé. Você está se entregando, você está entregando os pontos, está muito fraco. Então, depressão não é fraqueza de caráter. Preguiça também não. Falta de vontade, falta do que fazer. Depressão não é falta do que fazer e nem falta de fé. A falta do que fazer, eu me lembro de uma mãe, eu atendia criança na época, e uma mãe chegou para mim e falou assim: mano, depressão em casa não entra não, porque eu trato lavando louça, cuidando desses 7 filhos que eu tenho, mas ela quis dizer que os afazeres impedem ela de ter depressão. Mas isso não é determinante. Ela pode muito bem fazer várias coisas, ser muito produtiva, mas no final das contas sofrer de depressão. Então, nada disso, frescura, não é frescura, depressão não é frescura. Eu não sei, eu vou fazer uma pergunta: quantos aqui esteve próximo ou conhece alguém que está ou esteve em depressão? A maioria, né? Então, se você estava próximo mesmo, você observou que a vida da pessoa deprimida, ela muda a partir do momento que ela entra em depressão ou quando ela manifesta depressão. Porque existe uma forma da depressão que ela vem com carga genética. Então, se na sua família você tem casos de transtornos, sofrimento mental, provavelmente há uma genética que dá propensão a transtorno mental no indivíduo. Mas isso não significa que vai desencadear, mas pode ter. Então, se minha mãe foi depressiva, minha avó é depressiva, eu tenho que tomar cuidado e prestar atenção nas características da depressão que vão se manifestando aos poucos, para que eu não desenvolva depressão. Então, depressão não é isso que eu falei. O que é depressão? A depressão é uma doença silenciosa. Ela não avisa que está chegando. Ela simplesmente mina suas forças. É uma doença que causa um sofrimento psíquico grave. Um sofrimento assim que não tem medida. Uma pessoa depressiva, e eu achei interessante na divulgação, que põe hashtag suicídio não, uma pessoa depressiva ela é muito propensa ao suicídio. E eu vou explicar o porquê. Porque a depressão, ela tira todo o brilho dos olhos em relação à vida. Não há mais sentido para viver. O que eu estou fazendo aqui? Para que serve a minha vida nesse lugar? Esses conceitos são perdidos. Eu não tenho uma trajetória, eu não tenho uma missão na Terra. Eu não consigo ver utilidade para a minha vida na Terra. Alguém que está deprimido enxerga a vida dessa forma. E a depressão ela tem 3 características principais.
o olhar sobre si mesmo, que é bem disfuncional, o olhar sobre o mundo, ou seja, tudo que está ao redor, e o olhar sobre o futuro. Normalmente, alguém que é depressivo se acha menor do que o outro, se compara a todo momento, tem baixa autoestima. O olhar com relação ao mundo, todo mundo é melhor do que eu. Todo mundo consegue um bom casamento e eu sofro. Todo mundo consegue uma faculdade e eu não consigo. Todo mundo caminha e eu não. Então se compara muito com o outro, vê sentido na vida de todo mundo, mas não encontra sentido na própria vida. Isso é uma característica do deprimido. E uma outra característica é a projeção dele para o futuro. Ele não vê futuro para a vida dele. Ele não vê lucro no futuro. Do jeito que eu estou, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não vou construir nada. Então o deprimido, ele literalmente perde o interesse em viver. Então existem algumas características da depressão que é interessante a gente pensar também, porque a depressão ela tem níveis, né? Tem níveis. Existe o humor deprimido, que não é depressão. O humor deprimido é uma angústia, se eu posso dizer, né? Uma tristeza, mas voltada para a angústia, um sentimento de tristeza sem explicação. Eu estou sentindo uma coisa, mas eu não sei o que é. Sabe quando você acorda e fala assim, eu queria comer uma coisa, mas eu não sei o que é. A angústia é isso, é algo que te causa uma tristeza profunda, mas você não tem explicação. Isso te deixa com o humor deprimido. Você está em depressão? Não, você está com o humor deprimido. Provavelmente um gatilho evocou na sua mente uma lembrança ruim, e você está revivendo indiretamente um luto, e isso faz você se sentir dessa forma. Tem a depressão, uma depressão que a gente chama de leve, que é a depressão que não incapacita, é sazonal. Às vezes quando você fica deprimido, passa por um período e fica bem, depois volta a recair e fica nessa transição. Ela não incapacita você nas relações sociais e não incapacita você no trabalho. Então, por exemplo, alguém que sofre desse tipo de depressão provavelmente vai estar entre nós. Vai à igreja, vai trabalhar, vai pagar as contas. Então, nota como é muito silenciosa essa doença. De uma hora para outra, essa pessoa comete suicídio. Você fala, meu Deus, que motivo ele tinha para se matar? Era bem sucedido, era pastor, era professor, era deputado, era alguém bem sucedido, tinha o próprio negócio. Por que ele fez isso? Aí fica sem explicação, mas aquilo vai sendo construído durante um tempo, silenciosamente. E a gente tem que observar as mudanças de comportamento. A outra característica da depressão é a depressão crônica, né, mais aguda, estado depressivo maior, que é onde o indivíduo literalmente perde as funções sociais. Não vai mais à igreja, não quer mais estar com pessoas, não frequenta festas, não quer saber de conversa longa, não tem paciência no telefone para falar com a família, não gosta disso, não consegue lidar com cobrança, nenhum tipo de cobrança. Eu vou dar um exemplo, minha mãe me cobra muito, né? Depois que eu saí de casa, casei, ela fica, meu filho, você tem que vir aqui. Uma pessoa deprimida não lida bem com isso, se irrita, fica, sabe, perde mesmo a paz. E isso vai aumentando ainda mais o poder de destruição da depressão, que é o que pode levar o indivíduo ao suicídio. Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. Ela pode ter características biológicas, ou seja, resposta ao estresse. Então alguém que está sob estresse constante pode desencadear uma depressão naquele período. E aí a gente remete àquela depressão leve que eu falei. Por exemplo, eu trabalhei no início da minha vida profissional, eu trabalhei com telemarketing. Não sei se alguém que já trabalhou com isso. Alguém? Deus me livre, né, irmão? É um negócio extremamente estressante, acaba com a sua paz, cria gatilhos negativos na sua cabeça, e você acorda de manhã e fala assim, depois de um ano de trabalho, o que eu vou fazer naquele lugar? Você perde a vontade de ir, sabe? Um peso terrível, uma tristeza, você dorme mal. Eu fiquei com uma sequela durante um tempo, porque a gente usava o headset e a chamada não é na mesa, é aqui. Aí toca assim, aí o músico vai saber, o tom é lá.
Então, eu também sou músico, toda vez que eu escutava um lá solto, sozinho, assim, eu achava que estava caindo uma ligação. E vinha toda aquela sensação. Então, o seu trabalho, inclusive, pode gerar esse desconforto. Existem gatilhos ou coisas na sociedade que são invasivos, né? Que invadem você com gatilhos e pensamentos negativos e faz você chegar ao estado depressivo. Isso tudo tem que ser observado. É o processo psicológico também, que depende da personalidade do indivíduo. Às vezes o indivíduo é uma pessoa muito controladora, muito manipuladora, eu estou na frente, eu sou o líder. E aí quando esse indivíduo, por exemplo, perde esse poder, quando ele é líder, sei lá, digamos que é um pastor, ele é um pastor de uma multidão, né? muitas ovelhas, e de repente ele perde isso e acaba saindo do pastorado. Ele está propenso, pela decepção de ter perdido isso, a desencadear sintomas característicos de depressão. Não é decisivo, isso não é garantido que vai acontecer, mas pode acontecer. E ele tem que observar para não sofrer com isso. O ambiente pode gerar depressão. Por exemplo, dietas mirabolantes podem desequilibrar hormonalmente seu corpo, a nutrição do seu corpo, e isso vai mexer inclusive com a sua psique. Então, alguém com fome extrema, eu acho que aqui, não sei se alguém já passou fome, quando você está com fome extrema, a sua capacidade de raciocínio, ela diminui, o seu julgamento diminui. O que você precisa nesse momento? Comer. Então, tudo que você pensar, fizer ou buscar vai ser em prol da comida. Se você, enquanto não conseguir a comida, você não vai conseguir pensar. Ah, mas quanto que é 15 vezes 30? Não sei, eu quero comer. É assim que a pessoa age. Então, o ambiente mexe muito. Se você faz uma dieta radical, isso vai te estressar. Vai estressar o seu corpo e pode depreciar o seu sistema nervoso central e, consequentemente, deixar você em um estado deprimido. O álcool faz isso. Drogas como o álcool deprecia o sistema nervoso central e faz a gente se sentir deprimido. Tanto que tem gente que enche a cara e é o brabo, mas enche a cara e começa a chorar. Eu te amo muito, todo respeito, eu te amo. Assim, enfim. E fora a carga genética, que é o que eu falei, né? Carga genética. Deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu possa adiantar antes de passar para a pastora. As manifestações psíquicas: queda do ânimo ou cansaço, lentificação psicomotora, ou seja, você vai beber uma água, o indivíduo bebe água assim. Não sei se vocês já viram isso. Dá aflição de ver. A pessoa vai levar o copo. Uma pessoa normal vai pegar água e esse aqui, vai virar. Lentificado. Ou então, tremendo, muita perda da sinestesia. Insônia associada a um sono não reparador. Então, eu dormi a noite toda, mas não reparou com a energia. Tem que observar e você tem que juntar os sintomas. Se eu for citando os sintomas que você for ouvindo aí, você vai falar assim: eu tenho depressão, porque isso aí acontece comigo. Mas é uma característica, é um conjunto de sintomas para que você diagnosticar a depressão. O isolamento também é uma característica psíquica, que a pessoa quer se isolar. Ah, vamos, não dá para mim, não quero não. Ah, não, estou indisposto, vou trabalhar, inventa sempre uma desculpa. E pensamentos suicidas. Manifestações físicas: aumento de peso. Eu tô rindo, gente, porque eu engordei muito nesse Natal. Aumento de peso ou perda de peso absurda, sabe? A pessoa é gordinha e de repente, o que houve? Sabe? Isso é uma característica. Disfunções sexuais, né? Para quem é casado. O casal tem um determinado ritmo de namoro e de repente acontece um comportamento de 100 a 0, né? Se de repente o espaço entre um contato sexual aumenta, tem que ser observado, tem uma coisa acontecendo.
Crise de choro sem motivo aparente, apatia, inércia, desânimo, a pessoa fica parada pensando assim, você olha para ela, ela está perdida, vaga no olhar, sabe? Fadiga, não fez nada e está fadigado. Acabou de acordar, o cara é essa, eu estou cansado. Somatizações resultantes de delírios e alucinações. Vou ter uma passagem aqui, mas vamos lá. Eu botei a passagem de Jesus, que Jesus somatizou. Jesus, quando estava no Getsemane, a Bíblia diz que ele suou sangue. E existe uma patologia, esqueci o nome, não sei se o pessoal da teologia pode me ajudar. Tem uma patologia que realmente faz isso. O estresse tão agudo que você excreta sangue, transpira sangue pela pele. Então, ele somatizou. O estresse dele era tão alto naquele momento que o corpo reagiu. Então, o corpo reage a tudo que está na sua cabeça, tudo que você pensa. E as crises, o curioso das crises é o seguinte, porque toda vez que você vai fazer um ato contra si mesmo, contra outra pessoa, um ato que você não deveria fazer, primeiro ele passa pela sua cabeça. Você imagina fazer e depois faz. Todas as pessoas que cometeram suicídio, planejaram suicídio em algum momento. Então, você planeja, aquilo se torna algo concreto na sua mente, algo concreto, né? Que você é palpável, algo palpável, algo que faz sentido, faz parte daquilo que você acredita e de repente você faz. Você só precisa de uma coisa: impulsão. O impulso, fazer por impulso. Porque o suicida, ele vai subir no prédio e ele vai olhar. Ele só precisa de uma coisa: por um segundo do impulso. Vou fazer, se joga. Depois que ele se jogar, se ele se arrepender, já não tem mais jeito, né? Tá em queda livre, vai se escavacar. Mas ele só precisa disso para poder garantir a morte dele. É cruel. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tratamento. Normalmente o tratamento medicamentoso, com antidepressivos, psicoterapia. Eu trabalho com TCC, que é psicoterapia cognitivo-comportamental. É uma terapia que foi forjada pensando na depressão, por causa daquela tríade cognitiva entre o olhar que eu tenho sobre mim, o olhar que eu tenho sobre o outro e sobre o futuro, no caso do mundo e o futuro. Tem a prática de exercício. A prática de exercício libera um monte de neurotransmissores no corpo que te dá bem-estar. Quando você pratica esse exercício, é liberado serotonina, dopamina e outros hormônios que fazem você sentir bem, sentir relaxado. Tem uma aqui que é um pouco controversa, pastor, que é eletroconvulsoterapia. Alguém sabe o que é isso? É o choque. Ainda tem gente que usa esse método. Antes da reforma psiquiátrica, mas agora existem algumas clínicas que ainda fazem esse método. Eu conheço pessoas que já utilizaram esse método. A acupuntura e terapias alternativas também eles usam. Deixa eu ver. Eu coloquei aqui um monte de coisa de referência da Bíblia e tal, mas eu estou guardando o acolhimento espiritual para a pastora abordar e tentando focar mais na visão psicológica. Mas para fechar, eu acho que o principal, a gente vai esclarecer outras coisas nas perguntas, o principal é entender que é uma doença silenciosa, muda o comportamento, você tem que observar, mudou bruscamente, tem uma coisa acontecendo. Isso é muito alegre, do nada tá uma semana para baixo, triste, tem uma coisa acontecendo. Um dia não, mas uma semana tem uma coisa acontecendo. Tem que observar o comportamento, observar quem está do lado. E outra, você que está próximo de quem tem depressão, precisa se cuidar. Porque a depressão é o seguinte: a pastora é minha mãe e eu estou com depressão, ela vai adoecer junto comigo. Se ela não vigiar, ela adoece junto comigo e sofre se bobear dos mesmos sintomas. Isso que é o pior, porque às vezes você quer ajudar, é como se fosse uma areia movediça. Se você não tiver cuidado, você vai ajudar o outro, os dois vão afundando na areia. Então, prestar atenção nisso. Eu vou passar para a pastora e espero poder esclarecer outras coisas nas perguntas.
Boa noite, igreja. Eu quero parabenizar o Bruno, pela iniciativa. Este é um assunto que tem nos preocupado muito, porque, como disse o psicólogo, de uma forma silenciosa tem feito parte da nossa vida e de uma maneira assim com muita força nos últimos dias. Nós temos acompanhado o número de líderes que estão na linha de frente, religiosos, número de líderes religiosos, pastores, presbíteros, evangelistas, um número sem conta de pessoas fazendo uma leitura assim comprometida com o reino de Cristo, que tem tirado suas vidas. Eu andei estudando um pouquinho. O Brasil está ocupando o 8º lugar no mundo no índice de suicídios. Isso representa uma estimativa de 30 pessoas por dia. E quando o Jefferson falou sobre, nessa última fala, pessoas próximas, você precisa vigiar, se cuidar para que você não fique também doente, você não adoeça, até porque nós nos sentimos sem capacidade alguma de mudar o quadro, de uma pessoa tendenciosa a tirar sua vida. Nós nos sentimos muito impotentes, esta é a verdade. Essa semana, para a igreja ter uma ideia, essa semana eu ouvi 2 pessoas. Foi assim desgastante. E não são 2 pessoas que não conheçam ao Senhor, 2 pessoas enxertadas em Cristo, com ideias suicidas. Eu acompanhei isso essa semana de perto, pessoas que me procuraram para conversar. E eu estava conversando pelo WhatsApp com a pastora Bianca, e estava dizendo assim: eu estou me sentindo exausta. Me deu uma exaustão assim, por isso quando você falou eu assimilei bem. Nos dá um cansaço, mas é um cansaço assim, você se sente meio que sem forças pela sua incapacidade de resolver a dor da pessoa, de sanar, de tirar, de mudar o quadro. A depressão é um termo clínico. Então, teologicamente falando agora, na Bíblia você não vai ver a palavra em si, mas você vai, de fato, identificar pessoas que que partilharam, até pelo registro bíblico, algum sentimento depressivo. Eu poderia ter separado alguns, são muitos textos, mas eu separei de início, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura dos Salmos. Separei os Salmos porque é um tipo de comunicação, a poesia hebraica é muito rica em compartilhar sentimentos mesmo no íntimo do homem. E eu separei o Salmo 69, que também é um salmo messiânico, mas que vai nos dar de fato indícios de como as pessoas se sentiam ainda no contexto bíblico. Salmo 69, depois você dá uma lida nos Salmos 88, também no Salmo 102. Vamos ficar com 69 de início. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolada em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha justiça, e as minhas culpas não te são ocultas. Versículo 7. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos, e desconhecidos aos filhos de minha mãe. Versículo 13. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça. Livra-me do tremedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam, das profundezas das águas.
Não me arrastes à corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Versículo 29. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Versículo 32. Vejam isso os aflitos e se alegrem, quanto a vós, outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza seus prisioneiros. Então, a Bíblia não enfatiza tanto o desespero humano, ainda que nós possamos ler passagens como essa, quando a alma está angustiada, a alma se sente nas profundas sombras, a alma se sente sem alegria, sem vigor algum, mas a Bíblia enfatiza a fé em Deus e a certeza de que nós gozaremos uma vida eterna, ainda que estejamos passando dias sombrios. Eu estava lendo um livro do Dr. Cury, Augusto Cury, e ele é muito enfático quando ele diz que a depressão é o último estágio da dor humana. Então, é um crescente e vai culminar, né, a depressão, quando está, o psicólogo depois pode corrigir se eu estiver errado, no seu último estágio é exatamente a ideia do suicídio. É quando a pessoa quer um alívio. E eu, particularmente, eu nem acredito que uma pessoa que tire a sua vida, eu nem acredito que a pessoa queira morrer. Ela quer se livrar daquela dor, daquilo que ela não consegue resolver, daquilo que lhe é latente. Então, o que a Bíblia fala sobre suicídio? A Bíblia vai listar 6 pessoas que tiraram suas vidas. Eu vou citá-las para vocês. Tem uma em debate que eu, teologicamente, hermeneuticamente, eu não consigo ver como suicídio, que é o caso de Sansão. Não consigo ver. Outro dia eu acompanhei um debate com líderes cristãos falando sobre o suicídio de pastores evangelistas e a pessoa usou Sansão como exemplo. Hermeneuticamente não vejo e vou dizer por quê. Antes eu quero compartilhar os casos que a Bíblia lista. Abimeleque, Saul, o escudeiro de Saul, Aitofel, Zimri, e no Novo Testamento nós temos Judas. Todos esses personagens bíblicos, eles estavam distanciados de Deus. Todos esses personagens bíblicos não nutriam a esperança em Deus. E eu quero desde já deixar muito claro que nós não podemos nos posicionar como aqueles que detêm a verdade e nem julgarmos as pessoas que ceifam suas vidas como se estivéssemos afirmando que elas estão numa ou noutra posição. Mas, teologicamente, é indispensável o nosso posicionamento. E, enquanto pastora e estudante da Bíblia, eu quero me posicionar com a Igreja de Cristo esta noite. E os irmãos podem ter certeza disso, sem nos sentir donos da verdade nem entrar no julgamento. Por exemplo, na minha fala, eu não estou pensando, por exemplo, no pastor Machado, de 60 anos, que tirou sua vida na virada do ano, pastor da Assembleia de Deus. Eu não estou pensando no pastor, não o conheço, e nenhum dos que ceifaram suas vidas, mas eu preciso pensar no que a Bíblia diz. Eu tenho uma regra hermenêutica que é muito oportuna neste momento. A experiência tem o seu valor, toda ela, mas elas não podem sobrepor-se ao que a Bíblia diz. Então, a experiência, não é que a Bíblia dependa da experiência para validá-la, não. A Bíblia sobrepõe-se a qualquer experiência humana. Isso é ponto passivo. Todos nós acreditamos assim. Você pode dizer, mas eu conhecia fulano ou conhecia Beltrano, e qualquer que seja a experiência, independente de ser suicídio, uma outra experiência na vida, e você vai dizer, mas aconteceu assim, assim, e se a Bíblia invalida aquela possibilidade, precisamos ficar com a Bíblia, né? A Bíblia, de fato,
é a nossa regra de fé e prática. Além desses homens que eu listei, né, tem Sansão, como alguns estão colocando, né? Você vai ver a experiência de Sansão depois em casa, faça a leitura, Juízes capítulo 16, todo o capítulo, você vai ver que ele era o guerreiro do Senhor, e em algum momento ele se desvia dos propósitos de Deus para a sua vida. Ele era um guerreiro, ele era aquele homem imbatível, ele foi projetado de fato para guerrear e matar e vencer em nome do Senhor. Considere o contexto da antiga aliança, o contexto de guerra, considere tudo isso. Você caminha, vai para a nova aliança, chega lá em Hebreus capítulo 11, ele é listado com os heróis da fé. Lá está Sansão, na mesma percepção do autor dos Hebreus, que teve de Abraão, que teve dos heróis da fé, de Jacó, que teve de Sara. Lá está Sansão. Ele é considerado um herói nacional. Ele entra na listagem de um homem que foi comprometido com Deus. O texto em polêmica é quando ele está já cego, ele teve sua vista, né, arrancada pelos inimigos, ele está nos pilares e ele então coloca os seus braços e ele diz assim: morra eu com os filisteus. E todos morrem. E ele então dá uma retomada, ele se vinga ali de uma forma muito heróica dos inimigos de Deus. Não consigo ver essa passagem, um homem tirando a sua vida, por todo o quadro colocado pelo psicólogo aqui, né? Não consigo ver Sansão nesse estágio de desalento ou desânimo, não uma tristeza como nos foi bem colocado, mas um desânimo assim, não ver um futuro para si mesmo, perder o sentido, a perspectiva da vida. Porém, eu posso listar alguns homens que a Bíblia vai dizer, que você conhece a história de todos eles, homens que em um momento de profundo pesar, momento em que eles até perderam talvez a garra, né, de estar ali no exército de Deus, na linha de frente, homens que frustrados, decepcionados, homens que estavam com muita pressão por uma sociedade, pelo povo, um povo rebelde, um povo de dura cerviz, um povo que oprimia, um povo desobediente. Esses homens, e muitos até, alguns até, por não aceitarem a vontade de Deus manifesta, como foi o caso do profeta Jonas, esses homens pediram a morte. Posso pensar em Moisés, o próprio Moisés, posso pensar em Elias. A Bíblia dá um quadro mais completo sobre ele. Ele é um homem que está na linha de frente, mas acontece, de repente uma mulher diz: vou matar você. E ele fica meio que, e vai para a caverna. E é tremendo o texto, para mim é o texto de um tratamento de Deus mais de perto na vida do ser humano. O Senhor provê. Eu quero já aproveitar e enfatizar que teologicamente, né, como Igreja de Cristo, nós cremos no Deus que sustenta e provê. Deus está conosco, Ele provê. E quando nós falamos em prover, é muito mais que subsistência. Deus provê saída, Deus provê cura na alma, Deus provê alento. Eu nem vou perguntar aqui quantos pensaram em algum momento de sabor: eu não quero mais viver. Esse momento, esse sentimento pode sim permear nossa mente. Tem Moisés, tem Elias, tem Jonas, Jeremias, o próprio Jó. Ele até maldisse a noite que nasceu, né? Naquela noite que disse, nasceu um homem. Nasceu, ele já fica assim tão desgostoso que ele gostaria que aquela noite não tivesse acontecido. Posso ainda citar o salmista, o próprio salmista, Salmos 38, versículo 6. E o nosso querido psicólogo já citou Cristo. Uma das expressões enfáticas de Cristo: a minha alma está triste e angustiada até a morte. Eu estava estudando esse texto e encontrei uma explanação muito próxima do que estamos conversando aqui, Jefferson. Como se Jesus tivesse dito: a minha alma está tão angustiada que pode morrer.
Jesus, homem, a minha alma está tão angustiada que pode desfalecer. A minha alma está tão angustiada que a morte se torna perto. Irmãos, isso assim é de uma grandeza. E aí fui pesquisando alguns textos sobre tirar vida, preservar vida, e me detive. As mulheres, que o assunto é tenso, vou fazer agora uma descontração. As mulheres fiquem felizes com uma mulher da Bíblia, o nome dela é Ana, e ela disse algo extraordinário. Pastora Bianca, não sei se você já se deteve nesse texto, eu achei extraordinário. Já estudamos Ana tantas vezes, pastora Tânia, e olha o que ela diz, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Ela diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Aleluia. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Que palavra, eu diria até à frente do seu tempo. Teologicamente, a revelação progressiva, ela está falando de algo extraordinário, que nós vamos ter esse ápice dessa revelação à luz do Novo Testamento. Eu quero concluir esta minha fala, para que os irmãos participem. Eu quero concluir 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Domingo usei esse versículo na igreja, e até disse que iria compartilhar esta noite com os irmãos. Palavras do apóstolo Paulo: não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além das vossas forças. Como eu não creio, a minha teologia, aquilo que eu aprendi, como eu não creio na perda da salvação, não creio mesmo. Romanos capítulo 8, 31. Romanos capítulo 8, versículo 1 também, o apóstolo Paulo falando sobre a questão legal, a questão da lei. Ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, como eu não creio na perda da salvação, o meu posicionamento diante dos irmãos é: aquele que está enxertado em Cristo de fato, e eu não estou preocupado aqui se é pastor, evangelista, aquele que está enxertado em Cristo de fato, ele pode desejar a morte, sim. Ele pode estar enfermo, uma doença, depressão é doença, não é frescura. Ele pode dizer: Senhor, me leva, Senhor, não dá mais, Senhor, não quero. Ele pode até passar em sua mente a ideia: eu gostaria realmente de morrer agora, gostaria de dormir e não acordar, eu gostaria que o Senhor, assim como esses homens que nós compartilhamos fizeram. Mas eu creio na provisão do Senhor. Eu creio que quando nós clamamos, o Senhor nos dá suporte. Eu creio que há pessoas que vão passar por esta vida tendo esse sentimento, essa tristeza, essa angústia. O último caso que eu acompanhei foi de uma jovem de 24 anos, quem mandou foi minha professora de pós, Deise Serra, de uma jovem de 24 anos. Ela entrou num quadro depressivo muito profundo, e ela falava com os pais sobre isso. Em alguns momentos, algumas noites, a mãe dormia com ela abraçada. Ela falava sobre isso, e depois de muitas terapias, enfim, ela se identificou com uma psicóloga. Não sei se os irmãos leram isso, eu compartilhei. Ela então disse que foi abusada aos 10 anos. Foi abusada por um jovenzinho, 6 anos mais velho que ela, 16 anos, abusou inúmeras vezes, dizia: se você falar, eu mato seu pai, eu mato sua mãe. E ela, uma criança, ficou acuada. O tempo passou e ela não conseguia lidar com esta dor. A dor foi assim muito insuportável.